Boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à nossa casa, à Câmara. Agora, hoje, nós estamos dando início às palestras da Semana Municipal de Comunicação Social, professor doutor Márcio Guerra, lei proposta pelo vereador Wanderson Castelar. Esse é o primeiro ano que está acontecendo a semana, e hoje nós vamos tratar do tema regulação da mídia, censura ou necessidade, sendo ministrado pelo ex-ministro Ricardo Bezuini, com a presença do Dr. Márcio Guerra, do jornalista Márcio Guerra, também da Marise Baesso e do vereador Wanderson Castelar. Nós vamos passar a palavra agora ao vereador Wanderson Castelar para fazer as suas considerações iniciais e começar e dar início ao debate, e depois passar a palavra para o mediador, que vai ser o jornalista Márcio Guerra. Muito obrigado, meu colega vereador, presidente da Casa, Rodrigo Matos, Ricardo Bezuini, nosso ex-ministro das Comunicações, que atendeu de maneira assim tão generosa esse convite que realizamos. Aliás, não foi o primeiro, mas na oportunidade da inauguração do canal digital aqui da nossa Câmara, não pôde estar presente e se comprometeu assim que pudesse, e nos dá hoje a honra de inaugurar, por assim dizer, né, a Semana da Comunicação Social, que é uma lei que nós aprovamos e que pretendemos realizar todos os anos, debatendo um tema tão importante para a vida nacional. Márcio, que dá nome de maneira muito justa a essa semana, nós passamos a fazer homenagens em vida, sabe, Márcio? Nos somando aquela ideia do Nelson Cavaquinho, do Guilherme de Brito, que nos ensina, né, a dar as flores em vida. No Brasil é muito normal as pessoas ficarem boas só quando morrem, né? Nós estamos querendo, de alguma forma, apontar as virtudes das pessoas ainda em vida para que elas possam desfrutar, digamos assim, o prestígio que o seu trabalho lhes deu, né? E a Marise, que é a nossa editora, uma das editoras do jornal Tribuna de Minas, uma pessoa vinculada à luta pela democratização dos meios de comunicação em nossa cidade, professora, e que nos honra também com a sua participação nesse painel. A minha saudação agora a vocês, a todos e todas que atenderam esse convite para participarem desse debate, como eu disse, fundamental para a vida brasileira. As circunstâncias provam o quanto é importante ter uma comunicação que sirva, de fato, à população, esclarecedora, animadora do debate público, com responsabilidade, sem nenhuma falsidade. É isso que nós queremos, e com essas palavras eu faço essa pequena saudação e passo para aqueles que, de fato, interessam nessa tarde, aqueles que vieram contribuir com essa discussão, e já me coloco à disposição de todos e todas para, nos anos seguintes, a gente ir imaginando que tipo de formato, quais os temas podem estar vinculados a essa discussão, para que ela contribua com esse debate nacional. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Presidente da Câmara, vereador Rodrigo Matos, vereador Castelar, nosso vereador Garotinho. Eu queria cumprimentar o ministro Bezuini e a minha ex-aluna, Marise Baesso, que participam conosco nesse painel. Antes, fazer de público agora, na presença do vereador Castelar, mais uma vez agradecer essa homenagem. Na segunda-feira eu fiz questão de destacar esse ator, né, que me honra muito ser homenageado em vida, o que é raro, né,
inclusive no setor da comunicação, disso acontecer. Dizer que nós estamos abrindo os debates com esse tema de hoje, da regulação da mídia. Vamos conversar ainda essa semana sobre fake news, que é um tema que também fez parte dessa discussão de processo eleitoral no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. E vamos falar também de TV pública, que é um aspecto importante. Já foi destacada a importância da TV Câmara e das outras TVs públicas do Brasil, que criam uma alternativa para que não haja uma mídia hegemônica no país e que a gente tenha uma diversidade de opiniões. Vamos falar sobre os desafios da cobertura do jornalismo das questões da diversidade, que envolvem as minorias, que envolvem questões importantes hoje e que a mídia, até mesmo em relação à deficiência, ao idoso, estou vendo aqui o Pitico, aos negros, à comunidade LGBT. Nós temos várias dificuldades no campo da produção de conteúdo jornalístico por não sabermos olhar com o olhar necessário de quem, às vezes, é vítima do preconceito, é vítima da falta de acessibilidade, da falta de sensibilidade da sociedade como um todo. Então, a dinâmica que a gente combinou com a organização do evento é que cada um dos nossos convidados vai ter um tempo para apresentação e depois nós vamos abrir para perguntas por escrito que a plateia vai poder fazer e a mesa vai distribuir essas perguntas para que possam ser respondidas dentro do tempo, porque o ministro depois tem um outro compromisso mais tarde no SES, onde ele vai falar também para os estudantes do curso de jornalismo e de publicidade daquela instituição de ensino superior. Então, eu vou começar com a professora Marise Baesso, minha colega da Faculdade de Comunicação da UFJF e, como já disse, minha ex-aluna. Não posso deixar de saudar, além do Pitico que eu já falei, os meus companheiros Jorge Sanglar e Luiz Alberto Guilhermino, né, o nosso Cacá, que fazem parte da história do jornalismo de Juiz de Fora, são um pouco mais velhos do que eu, mas que representam bem a imprensa de Juiz de Fora nesse momento, já fazem parte do time do Pitico lá, né, daqui a pouco estão lá junto com a moçada no bloco do Carnaval aqui também. Então, passo para a Marise para a gente começar, então, a apresentação do tema. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Boa tarde ao presidente da Câmara, Rodrigo Matos, ao vereador Garotinho, ao ministro Berzoini, ao meu professor, um dos melhores que eu tive na carreira, que me ensinou realmente jornalismo, a colocar o pé na rua, né, Márcio? Descia a rua Alfield aqui com o gravador na mão e fazendo jornalismo de verdade. Então, é um prazer estar aqui ao lado do professor doutor Márcio Guerra. Muito justa essa homenagem. E ele está lá até hoje, né, Márcio? Formando diversas gerações aí. Então, é um prazer estar aqui. Eu sei que todos estão aqui para ouvir o ministro, né? Eu estou aqui só para dar uma pequena colaboração como representante da imprensa local, como professora, para trazer um pouco, até didaticamente, o que é a regulação. E aí depois a gente abre para perguntas e tudo. Pode passar, próximo. Em primeiro lugar, a questão da regulação, ela é vista de duas maneiras, né? Ela é vista, primeiro, por aquelas pessoas que defendem a regulação como uma questão democrática, democratizar os meios de comunicação. Então, a gente estava até falando antes, né, eu e o ministro, falando que esse tema regular é muito ruim, ele é muito negativo para a forma como a gente olha para essa questão. Então, o termo deveria ser democratizar a mídia ou outros termos que mostrassem uma necessidade disso. Outro grupo vê a questão da regulação como uma forma de o governo interferir no conteúdo veiculado pela mídia. Então, parte da sociedade, parte de grupos entendem que é preciso regular, enquanto outra parte entende que regular é colocar uma interferência do governo no conteúdo daquilo que a mídia divulga.
Então, dito isso, é preciso que a gente coloque o momento que nós estamos vivendo no país. Então, eu fiz ali 4 momentos do país e depois um 5º momento que envolve o mundo. Próximo, por favor. Então, momento 1, que eu chamo de momento de cautela, é um momento em que existe esse perigo, esse medo, né, de que a regulação seja uma atitude, que é uma atitude própria dos regimes de exceção, que ela seja vista como uma censura, um instrumento para a autoproteção dos agentes que a praticam. E por que esse momento é de cautela? Próximo, por favor. É de cautela porque a gente já vê algumas atitudes acontecendo. Então, regular não pode ser censurar, não pode ser calar a boca do jornalista, dizendo para ele o que ele pode e o que ele não pode perguntar. E nós já tivemos isso recentemente, quando o jornalista Juremir Machado, da Rádio Guaíba, pediu demissão ao vivo, porque não podia fazer perguntas livremente para o presidente eleito. Então, isso já seria visto como uma censura, né? Próximo, por favor. O momento também é de cautela, porque é um cenário em que jornalistas representantes dos vários veículos de comunicação já estão sendo barrados em coletivas de imprensa. A gente já viu isso acontecendo também recentemente. Então, há que se ter cautela quando a própria mídia não pode dizer o que está acontecendo no país. Esta própria mídia, que é corporativa, que é comercial, e que se colocava contrária ao debate de regulação. Também conversávamos ali antes como isso foi complicado. Todas as vezes, você tem aí de 2009 a 2013, um momento em que a questão da regulação é muito discutida no país e que ela não vai para frente porque a grande mídia não quer a regulação, vamos dizer por que ela não quer, porque a regulação afeta diretamente a questão econômica, o ministro vai falar disso de uma maneira mais detalhada, mas o regular interfere diretamente no poderio, nos conglomerados econômicos, então, por isso, a grande mídia não queria que fosse falado isso, e agora, essa própria mídia, neste momento especificamente, vem sofrendo com esse tipo de coisa, ser barrada em coletivas. Próximo, por favor. Só mostrando aí a matéria do Estado de São Paulo, dia 1º de novembro, que confirma isso que eu estou falando. No mundo de fake news, tudo tem que ser... Por isso que eu estou mostrando tudo, tá, gente? Eu estou falando e mostrando, porque tudo deve ser mostrado, Então, eu estou dizendo com base nas matérias que a gente está vendo. Então, a matéria do Estado de São Paulo, de 1º de novembro de 2018, confirma que os jornais foram barrados na primeira coletiva de imprensa do presidente eleito, Próximo, por favor. Mais um momento de cautela que temos visto, porque a gente está falando, quando a gente fala em regular, é regular principalmente a questão econômica, é impedir que determinados grupos sejam donos de todos os tipos de mídia, dono de rádio, de televisão, de jornais. Eu vou mostrar mais à frente que em vários países do mundo a regulação existe e que o Brasil é um dos poucos países democráticos em que não há regulação alguma na mídia. E aí, o que acontece? A gente está discutindo hoje regulação, mas a gente precisa dar um passo atrás, porque o que a gente tem visto em relação a essa mesma mídia que era contrária à regulação e a outras mídias tradicionais, ataques aos conteúdos divulgados. A população quer regular aquilo que a mídia vai dizer. Por quê? Simplesmente porque não concordam, às vezes, com determinado tipo de matéria. Aquela reportagem está ali no jornal e as pessoas perguntam, mas por que vocês estão falando sobre isso? Então, regular não é isso. Regular é permitir que as pessoas falem, que os veículos de comunicação falem aquilo que for necessário, desde que não interfira na Constituição. Desde que, por exemplo, não sejam matérias que aceitem a tortura, que defendam o crime, que criminalizem coisas que hoje são livres. Então, é muito perigoso quando você tem um momento em que as pessoas estão querendo editar o conteúdo destes veículos. E aí eu exemplifico, como eu trabalho no jornal Tribuna de Minas, eu sou professora do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, do SES, também sou jornalista, sou editora executiva do jornal Tribuna de Minas, eu estou trazendo exemplos que a gente vivencia lá no jornal. Próximo, por favor. E aí, o jornal faz uma matéria, e aí as pessoas não concordando com aquela matéria, eu não coloquei a matéria aí, mas é isso que o jornalista vê o tempo inteiro.
jornaleco de 5ª categoria, 100% parcial, já perdeu totalmente sua credibilidade, jornalzinho de M, né, deve ser bancado pela pilantragem que está no poder. Então, independente do que está ali sendo falado, se o leitor acha que aquele assunto não era assunto para estar no jornal, ele já desqualifica, né? E isso não é democrático. Democrático é dizer por que aquele assunto não deveria estar ali, né? Quando você tem xingamentos, quando, né, você parte para questões como essa, a situação se complica muito, né? Então, eu considero este um momento cauteloso por conta disso. Próximo, por favor. Há um momento 4 de cautela de um país em que as pessoas não leem, né? As pessoas cobram dos jornalistas que escancarem, por exemplo, nomes de suspeitos, que critiquem os direitos humanos, que cometam crimes, né? O jornalista, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que você não deve chamar o adolescente que comete um ato infracional de menor. E as pessoas querem que você chame de menor, querem que você coloque o nome desse adolescente no jornal. As pessoas não estão preocupadas que as leis sejam cumpridas, né? Que os estatutos debatidos democraticamente com a população não querem que isso seja cumprido. E aí culpam também essa mídia por não divulgar. E nominam, né? Dão nome aos jornalistas. Por que vocês não estão fazendo isso? Né? Por que vocês estão protegendo suspeitos? Por que não estão dando nome? Na semana passada, por exemplo, a gente divulgou um caso de um professor suspeito de abuso sexual dentro de uma escola. Então, ele é suspeito ainda. Se você coloca o nome dessa pessoa, se você coloca o nome da escola, e se isso ainda está sendo investigado, você só vai causar medo e pânico entre as pessoas daquela instituição. Então, que se preserve isso. Isso tudo é muito pouco entendido hoje pela sociedade. Então, está difícil fazer jornalismo. Talvez a gente tenha chegado a essa situação pela falta de debate, de momentos como esse, né? Em que as pessoas entendam melhor o que é o jornalismo, o que é a mídia. As pessoas hoje confundem até artigos de opinião com jornalismo informativo. Então, isso tudo é muito complicado nesse momento, em que a gente está aqui já um passo à frente discutindo a regulação. Então, é preciso que as pessoas primeiro se conscientizem o que é a mídia, o que é a mídia tradicional, o que é a mídia alternativa, como é que são as legislações, como é que é a legislação em torno dessa mídia, o que diz a Constituição em relação à comunicação. Tá? Então, momento de cautela 4, pode passar, por favor. As pessoas dizendo, né, cobrando do jornal, como sempre a tribuna protegendo os nomes, alguns, aliás, constantes nas colunas sociais. Né? Então, isso é direto, isso acontece sempre. E ontem aconteceu um episódio no jornal também, envolvendo a jornalista Daniela Arbex, que foi xingada depois de ter feito uma matéria, só que o leitor, ele sabe que se ele xingar pelo Facebook, as pessoas comentam via Facebook, se ele xingar, o Facebook vai cortar. Então, ele fez assim, colocando letra por letra, né? Fez uma ameaça de morte a ela, colocando letra por letra embaixo, assim, na vertical. Você só conseguia ler na vertical para enganar o Facebook. Então, nós chegamos a esse ponto da mídia de as pessoas se sentirem, dos jornalistas se sentirem ameaçados por estar reportando a realidade, ou um quadro, né, levando os assuntos para o jornal. Então, esse eu acho que encerra um pouco a questão dos momentos que a gente está vivendo hoje dentro do jornal, né, quem está numa redação do jornal, e confirmando que existe uma necessidade não de regular o conteúdo, mas de haver mais leis em relação a essa comunicação que é central, né? O direito da comunicação é um direito fundamental, como é o direito de habitação, de educação, de saúde. O direito à comunicação foi reconhecido como um direito fundamental. Né? Tudo que a gente sabe hoje, né, é mediatizado. Né? O tempo inteiro você sabe das coisas por conta da mídia, o WhatsApp, ou o Facebook, ou o jornal, ou o rádio, o tempo inteiro. A mídia é central hoje, por isso a importância de se discutir isso. Então, pode passar, por favor. O momento é de cautela não só no Brasil, não só em Juiz de Fora, mas o momento é de cautela no mundo, porque o Trump rotulou a imprensa como inimiga do povo americano. Né? Como você tem uma imprensa inimiga do povo americano, se a imprensa é um dos fatores essenciais e centrais
para a democracia, né, para a liberdade. E no Brasil também a imprensa vem sendo alijada de momentos importantes em Brasília, né, conforme eu já disse. E aí entram as redes sociais, que não estão ainda, né, tudo que foi discutido até agora de regulação no Brasil, as redes sociais não entraram, o WhatsApp não entrou, e o Trump faz toda a sua comunicação direta com o povo pelo Twitter, né? Pode passar, por favor? Aí o Trump chama na mídia de inimigos do povo, eu usei uma matéria da Folha de São Paulo para confirmar. Pode passar, por favor? Dito isso, a regulação está prevista na própria Constituição, né? A regulação econômica, que diz que o Brasil não pode ter oligopólios, né? Não pode ter monopólios de comunicação, e a gente tem isso aí. Pode passar, por favor. O artigo 220 diz que a manifestação do pensamento é livre. Pode passar, por favor. Os artigos da Constituição proíbem, então, monopólios e oligopólios, estabelecem que a programação deve atender a critérios regionais e determinam regras para a publicidade. Mas tudo isso não é cumprido, inclusive é proibido que políticos sejam donos de rádios e TVs que são concessões públicas. O ministro também vai explicar essa questão das concessões públicas. Mas, no Brasil, mais de 40 deputados e senadores são donos de rádios e canais de televisão. Pode passar, por favor, até chegar aí. Pode passar. Aí temos, isso aí é uma página do Intervozes, que é um coletivo voltado para essa questão da democratização da comunicação, e que mostra, né, quem quiser, inclusive, saber mais sobre o assunto, o Intervozes tem essa luta. Existe uma lei de democratização da mídia que vem sendo debatida com assinaturas da população. Eles precisavam de 1.300.000 assinaturas, né, para que houvesse, que a regulação passasse a existir e houvesse mais democratização, mas isso não foi conquistado. Então, o Intervozes faz esse trabalho de divulgar, de informar, de mostrar, né, quem são. Não ficou muito bom, mas depois, quem quiser, é só entrar na página do Intervozes, que mostra quem são os políticos que são donos de rádios e televisões pelo país. O que é proibido, deveria ser proibido, mas não foi regulamentado na Constituição. Pode passar? Pode passar, por favor. Pode passar. É só para ficar claro, né? Rádios e televisões abertas são concessões públicas e, comparando, seria como se o governo emprestasse às empresas o espaço para transmissão, bem público. Por tal motivo, assim como outros setores em que há concessões, são passíveis de regulação. Uma coisa que é pública deveria atender ao público e não a interesses privados, né? E é muito estranho que o próprio governo tenha que pagar publicidades milionárias para estar num veículo que é público, para estar na TV e na rádio pública, né? Pode passar, por favor. Eu tenho muita coisa ainda para falar, mas eu acho que eu já falei bastante. E eu só queria dizer que, apesar da legislação, da regulação, ela precisa ser revista, porque ela não chega nas redes sociais, ela não chega no WhatsApp, ela precisa avançar. E eu coloco aí depois também que a regulação hoje existe em todo lugar. A Inglaterra, o Reino Unido, acaba de fazer uma legislação de regulação mais dura, porque os veículos, os jornais começaram a abusar, começaram a fazer escuta ilegal de políticos e de celebridades, e aí a legislação veio pesada para cima deles para impedir que isso seja feito. E no caso do impresso, que não entraria nessa questão da regulação econômica, o que eu acho que é preciso entrar também é que os jornais impressos tenham mais compromisso quando erram, né, e de poder fazer a errata do mesmo tamanho em que foi feito, em que foi praticada a matéria em que houve erro. Então, eu acho que a gente pode ir debatendo depois, porque esse assunto é extenso, é longo, há muito a se dizer, mas eu vou passar para o ministro a palavra, tá bom? Muito obrigada, gente. Então, de imediato, vamos passar a palavra para o ministro Berzoini, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui nesse evento. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui na minha cidade natal, mais uma vez, podendo debater no Poder Legislativo de Juiz de Fora, convite honroso do vereador Castelar, e nessa homenagem que é justa ao professor Márcio Guerra. Na verdade, eu queria, como a exposição
que foi feita pela nossa querida jornalista, ela já abrange vários aspectos. Eu queria concentrar mais no debate conceitual. Eu falo que é muito mais confortável fazer isso estando na oposição do que estando no governo. Porque estando no governo, como eu fui ministro das Comunicações por um breve período e fui também presidente do Partido dos Trabalhadores e um defensor dos nossos governos, muitas vezes se confundia o debate sobre o marco regulatório dos meios de comunicação com uma tentativa do governo ou do partido do governo de interferir na liberdade de imprensa. Hoje, nós não estamos nem no governo e nem estamos defendendo o interesse de governo nenhum. Ao contrário, nós somos oposição e faremos oposição, mas isso não nos impede de debater esse tema com total isenção e independência, porque é um tema caro à democracia. Não é um problema dos interesses do partido A, B ou C, ou dos interesses da empresa de comunicação X, Y ou Z. É um tema da democracia. E o nosso querido Anísio Teixeira, grande educador, que foi um dos fundadores da concepção educacional brasileira, que teve também um papel importante de Darcy Ribeiro e Paulo Freire nessa formulação, e que morreu em circunstâncias suspeitas durante a ditadura. Dizem que ele caiu no fosso de um elevador, que o elevador não estava lá e ele tentou entrar no elevador e caiu no fosso do elevador durante a ditadura militar. Assim como Juscelino morreu em condições suspeitas, como João Goulart morreu em condições suspeitas, como Carlos Lacerda, e Anísio Teixeira também faleceu nessas circunstâncias. Anísio Teixeira dizia o seguinte: não há democracia sem educação pública de qualidade, para que as pessoas possam ter instrumentos para julgar aquilo que estão recebendo de informação e poder tomar decisões democráticas no exercício do voto ou no exercício da participação popular. Eu diria que Anísio Teixeira só falhou em não dizer que também é preciso meios de comunicação que cumpram uma função social muito clara, que é o direito à informação. E o direito à informação pressupõe que os órgãos, sejam concessões públicas ou não, tenham como regra básica de que a informação ela deve prevalecer sobre os interesses econômicos, políticos ou pessoais de quem dirige, mesmo que não seja dono. Por exemplo, se alguém dirige uma TV pública e usa daquela condição de dirigente da TV pública para influenciar no conteúdo da informação que está divulgando, ou na seletividade das informações, ele também está cometendo um ato antidemocrático. O dono, que tem o poder da caneta, e os jornalistas são, como trabalhadores, hipossuficientes diante do poder do capital, que pode demitir a qualquer momento e que não depende do jornalista para comer no dia seguinte, quando normalmente o trabalhador depende do seu salário para viver. O dono do jornal também pode exercer esse poder para decidir o que sai e o que não sai, ou como sai no jornal, ou na TV ou no rádio. Mas a liberdade de informação pressupõe também o contraditório. Ou seja, quando sai um viés, tem que se permitir a quem seja eventualmente contrário àquele viés fazer a contraposição. Estou dizendo isso pelo seguinte: para que nós possamos, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista democrático, ter a liberdade de escolha, para que não haja, por exemplo, meios de comunicação que divulguem mais o automóvel da marca X em função da retribuição de propaganda da marca X, para que nós não possamos ter gente que, em função de interesse político, divulgue melhor, sem defeitos, o político do partido Y ou Z, porque ele é amigo ou porque tem interesse político coincidente, é preciso haver algum tipo de legislação que não pratique a censura, mas que permita a responsabilização quando houver abuso. Isso tem a ver com conteúdo, sim. Isso não omite a questão de conteúdo. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, é permitido, pela legislação local, que uma rede de televisão tenha determinado viés político. Mas não pode, na informação,
senão a Comissão Federal de Comunicações abre um inquérito na informação distorcer o conteúdo. Porque se distorcer o conteúdo, evidentemente vai estar alterando ou tendendo a alterar a compreensão política das pessoas em função de uma informação que chega até as pessoas de maneira distorcida ou falsificada. Então, o pressuposto do marco regulatório da mídia é, primeiro, censura jamais. Nenhum obstáculo à veiculação de nenhum conteúdo, a não ser os conteúdos que são contrários à legislação penal, ou seja, em questões que se confrontam com a lei penal. Mas não há nenhuma restrição ao livre exercício do direito de comunicação, do direito de informação. Há apenas a previsão de como se processa no caso de haver denúncia de abuso nesse exercício da informação. E segundo, o pressuposto de que a democracia e a proteção da sociedade contra abusos políticos, econômicos, em relação a direitos humanos, em relação às questões de preservação da integridade da honra, que é um direito constitucional, e que, lamentavelmente, nem sempre é protegido no nosso país, que tudo isso tenha como pressuposto básico a defesa da democracia. Por isso que eu disse que é mais confortável falar na condição de oposição do que na condição de governo. Porque, veja bem, não tem nenhum interesse que nenhum governo tenha o direito de interferir em conteúdo de nenhum meio de comunicação, nem no jornalismo, nem no entretenimento. Mas o Estado e a sociedade têm o direito de ter opinião e tomar medidas em relação a isso. Por exemplo, a Constituição portuguesa, assim como de vários outros países, prevê que vai haver uma instância pública e não governamental que vai fazer a aferição de todas as queixas e denúncias que chegarem até ela. Mas, além de fazer a aferição de queixas e denúncias, fará uma análise sistêmica do funcionamento do sistema de comunicação em Portugal. E esse funcionamento implica em verificar se há diversidade, se há o direito ao contraditório, se há campanhas de perseguição ou de exaltação que sejam discrepantes da normalidade. Fará um relatório anual para entregar ao Parlamento português de qual é a avaliação que essa empresa chamada Entidade de Regulação da Comunicação, ela faz em relação ao sistema de comunicação. E não é só o meio concedido. Como foi dito aqui, a concessão atinge apenas rádio e TV. Para que uma TV do Legislativo, ou uma TV comunitária, ou uma TV privada, ou educativa, funcione, o poder público precisa conceder. E no Brasil essa concessão é federal. Ou seja, o ato de conceder é uma prerrogativa do Estado. Mas a comunicação não se faz só nos meios concedidos. Hoje, nós vimos nas eleições passadas, que acabaram de passar, que nós tivemos denúncias, como houve nas eleições americanas, para presidente e agora também nas eleições legislativas, de uma forte intensidade de robôs no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, em outras redes sociais. O que é essa nova forma de tentar influenciar? O exercício do poder econômico, porque operar essa grande quantidade de robôs é muito caro, é muito dispendioso, e, ao mesmo tempo, algum interesse político subterrâneo, que não se expõe. Na eleição presidencial americana, houve denúncia de que o governo russo tinha operado a favor do Trump. Ou seja, até com a internet, nós temos até a potencialização da interferência estrangeira em processos democráticos nacionais. Então, uma legislação adequada sobre isso não pode se limitar a falar de rádio, TV e, eventualmente, jornais ou sites noticiosos. Tem que discutir rede social com profundidade, senão nós estaremos à mercê, a cada eleição, de um processo de difamação subterrâneo, de um processo de formação de preconceitos também não explicitado,
Então, é todo um processo que, na minha opinião, eu, quando fui ministro das Comunicações, de janeiro de 2015 até outubro, saí porque fui chamado para outra tarefa governamental, eu conversei com movimentos sociais, conversei com empresas de comunicação, conversei com centrais sindicais, conversei com entidades empresariais sobre a necessidade de fazer um debate desarmado, sem que haja preconceito a priori. Claro, cada um tem sua opinião sobre o outro, mas é preciso discutir qual é o interesse público e o interesse nacional, sob o horizonte da democracia, para que a gente possa, de fato, proteger, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente tem uma inserção de uma regulação da mídia dentro do Estatuto, que prevê o que foi dito aqui. Não se pode expor crianças e adolescentes a situações de constrangimento ou de exposição pública, não se pode fazer isso, aquilo, outro. Ou seja, se cria, em relação à publicidade, hoje, por exemplo, tem restrição, tem vedação à publicidade de cigarro e restrição à publicidade de bebida alcoólica. Antigamente, vocês se lembram bem que era comum ver jogadores de futebol fazendo propaganda de cigarro na televisão, estimulando a juventude que se espelha, muitas vezes, no atleta, a fumar. Graças a essa restrição, que ocorreu já há algum tempo, nós temos uma queda. Nos anos 80, 1 a cada 3 brasileiros adultos fumava. Hoje é 1 a cada 8 que fumam. Ou seja, tivemos um ganho ou não tivemos um ganho com uma regulação da publicidade e da mídia. Então, toda essa lógica é a lógica de proteger a sociedade, não pelo governo de plantão, porque governos mudam de 4 em 4 anos. Um exemplo concreto. Os Estados Unidos, no governo Obama, estabeleceram a neutralidade da internet. Ou seja, a internet não pode ter privilégios entre empresas e entidades de acordo com o conteúdo na velocidade de transmissão. Você pode comprar, evidentemente, velocidades diferentes com o recurso que você dispõe. Mas a empresa que fornece conteúdo não pode ser privilegiada. Por exemplo, o Netflix não pode ser privilegiado em relação a um site do governo. O Facebook não pode ser privilegiado em relação a um site de informações de um partido. Tem que haver essa neutralidade. O Trump acabou com a neutralidade, por um decreto, não aprovou nem lei no Congresso. Decretou que estava extinta a neutralidade na rede. Nomeou um novo presidente da Comissão de Comunicação, alinhado com ele, que eu não defendo que o governo nomeie para esse tipo de comissão, mas nos Estados Unidos nomeia, e ele revogou a neutralidade da rede. Portanto, para concluir minha fala, eu defendo que nós façamos, como eu disse, como ministro eu defendi isso publicamente, que nós façamos um debate desarmado e um debate conceitual. Conceitual como? Debatendo quais são os objetivos macro que nós queremos atingir. Novamente, sob a luz do interesse nacional, do interesse público e da democracia. E que, a partir desse debate, se evolua para a confecção de um projeto de lei para regulamentar os artigos que foram citados aqui na Constituição Federal. A nossa Constituição tem um capítulo que faz mandamentos diretivos conceituais em relação à mídia, mas sem regulamentação da lei infraconstitucional não tem eficácia. Então, o objetivo tem que ser esse, debater com tranquilidade, com serenidade e partindo do pressuposto que não pode ser uma instância governamental que faça a direção desses mecanismos e procedimentos. Tem que ser uma instância que tenha representação da sociedade civil, representação do poder legislativo, representação do setor empresarial e dos trabalhadores do setor. Ou seja, para que seja algo com caráter bem de sociedade e pouquíssimo caráter governamental. Não é poder judiciário, nem é poder executivo, nem poder legislativo. Seria a representação de um mecanismo com mandato legal para isso,
mandato previsto em lei, para ter prerrogativas de cumprir essas diretrizes para assegurar a democracia, assegurar que não haja discriminação econômica e que não haja discriminação política nos meios de comunicação, discriminação de ordem nenhuma, ou seja, cumprir o que está na Constituição. Eu creio que essas diretrizes são suficientes para tirar essa polêmica da censura. Jamais, censura jamais. Liberdade de imprensa, sempre. Democracia para valer é democracia com o papel social dos meios de comunicação sendo fiscalizado pela sociedade, não pelo governo. Enquanto a Bárbara me disse que a equipe do cerimonial é que vai recolher, então, as perguntas que alguém da plateia queira fazer para os nossos dois debatedores, então, enquanto a gente aguarda que cheguem as perguntas aqui, eu gostaria só de fazer como mediador, né, relatar que esse discurso de que a regulação estaria diretamente associada a uma questão de censura foi um encaminhamento completamente equivocado e que fez com que as pessoas tivessem um profundo desconhecimento a respeito do que estava se tratando. De repente, venderam para a população uma ideia de que estava se tentando esconder da população a informação, quando era justamente o contrário. Era dar a todos os cidadãos e cidadãs a grande oportunidade de, quando se sentissem prejudicados, sejam como cidadãos ou como pessoas de uma entidade, de uma associação de bairro, de um partido político, de um sindicato, de uma empresa, que tivessem o direito do contraditório. E, como disse a professora Marise, não com uma notinha, erramos que ninguém vê. Então, sai lá, escancarado lá, empresa tal é acusada de poluir, vamos na nossa casa, né? Poluir o Rio Paraibuna. E aí, de repente, chega no dia seguinte, pedimos desculpa, porque, na verdade, a empresa não foi suspeita, ela foi questionada. Só que quem viu a matéria, viu só a manchete. Viu lá e começou a julgar. E aí vem, hoje, pelas redes sociais, como foi outro alerta feito aqui, as pessoas julgando. E um dos riscos e a necessidade da regulação se estender às redes sociais é porque as pessoas mal leem o que você colocou num post e já vem falando ou bem ou mal, e aí vai compartilhando de uma forma absolutamente irresponsável. E aí, nisso, a mídia tem um papel importante e relevante para trazer, que é a sua responsabilidade social, a dimensão do que hoje é o nosso papel como profissionais de comunicação, para que a sociedade possa, a partir de informações, como é o preceito da nossa profissão, ouvindo os 2, os 3, os 4 lados, permitir que as pessoas possam criar um julgamento e aí sim emitir uma opinião. Porque não dá o que não dá para acontecer é hoje qualquer coisa que alguém coloca, vem uma enxurrada. A Tribuna de Minas posta uma matéria na sua página, imediatamente vem uma enxurrada de gente falando, e eu duvido que elas tenham tido sequer tempo de ler. Porque às vezes eu cronometro, às vezes acabou de postar, já tem um monte de comentário sem o menor sentido. E eu vou dar um exemplo da universidade, ministro, no período agora pré-eleitoral, nós tivemos alguns dos banheiros da reitoria pichados com mensagens racistas e homofóbicas. Tão logo a gente colocou uma nota oficial no Facebook da universidade repudiando aqueles atos, algumas pessoas tiveram o ato louco de escrever onde estão as câmeras nos banheiros para mostrar que aquilo não foi feito pela universidade.
que aquilo não era uma coisa criada pela universidade. Olha que maluquice! Como é que você instala câmeras dentro do banheiro público? Isso é uma loucura, né? Então, assim, certamente as pessoas sequer leram. O espírito estava tão armado, e aí eu acho importante essa fala do ministro, que nós temos que desarmar os espíritos para discutir algo que é benéfico para a sociedade. Que para os empresários de comunicação, eles lucram com os comerciais, eles lucram com as interferências que eles possam ter benefícios com esse ou aquele político, com esse ou aquele partido, mas a dimensão que se está falando é de algo que interfere na vida de cada um de nós, de cada cidadão, de cada cidadã. Então é preciso que as pessoas tenham uma noção de que a regulação é algo que vai muito além. Então eu vou começar aqui as perguntas para a gente poder ganhar tempo. A pergunta do Douglas. A internet é vista como terra sem lei. Gostaria que fosse explicado melhor como seria a regulamentação das redes sociais. Na verdade, não seria você discutir com foco na regulamentação da rede social, até para não criar qualquer restrição de conteúdo. Lembrando, a internet, como qualquer instrumento, ela serve para o bem e para o mal. Então, se nós olharmos todos os benefícios que a internet nos trouxe, nós diríamos que temos um saldo positivo. Temos um problema, que é essa questão do anonimato, e aí tem uma questão da Constituição, que é importante, que é difícil de ser aplicada, especialmente na internet, que é o inciso que prevê a liberdade de expressão. O Constituinte fez questão de dizer, vírgula, vedado o anonimato. Por quê? Para poder responsabilizar. Se eu divulgo uma informação de que alguém está causando grandes prejuízos para a comunidade, essa pessoa tem que ter o direito de saber quem falou, para que ela possa se defender, para que não vire uma onda fascista de perseguição a pessoas ou entidades. Então, por isso que o Constituinte colocou com essa nitidez, precisão e economia de palavras, vedado o anonimato. Então, nas redes sociais, o anonimato é o que mais acontece. Então, talvez, uma das formas de você estabelecer regras, especialmente em posts que tenham qualquer caráter de ataque, de denúncia, de intriga, é que você tenha o direito de buscar o autor daquela postagem. Mas como fazer isso numa rede mundial, que é extensa por demais? Então, para ser breve na resposta, eu diria o seguinte: é preciso estudar com profundidade cada uma das redes. Na eleição brasileira e agora na eleição americana, Twitter, Facebook e alguma coisa do WhatsApp também, houve banimento de centenas ou milhares de contas, ou porque eram contas falsas, ou porque eram contas que estavam praticando um volume exagerado que não era identificado como iniciativa pessoal, mas algo que estava profissionalizado a soldo, sabe-se lá de quem, que estava pagando isso. Então, uma das formas é ter a autorregulação das redes, mas não basta. O Estado tem que ter mecanismos de defender a sociedade em relação a isso também. Por exemplo, o tal do cyberbullying provoca suicídio de adolescentes. E a responsabilidade, quando há anonimato ou quando há algum grau de redes fechadas, é muito difícil do ponto de vista judicial, policial e judicial. É razoável que nós achemos normal. O bullying já é um problema grave. O cyberbullying é pior ainda, porque ele é muito mais rápido e, às vezes, anônimo. É razoável que a sociedade diga, não, isso daí não tem jeito. Não, vamos buscar as formas de equacionar, sempre protegendo o direito de expressão. Sempre lembrando que rede social pode ser uma coisa boa, ajuda as pessoas. Um grupo de amigos no WhatsApp se intera para boas atividades.
Mas um grupo de criminosos também pode se articular no WhatsApp para isso. Por exemplo, o WhatsApp usava como argumento, perante o Poder Judiciário, de que as mensagens são criptografadas e eles não têm como responder a ordens judiciais que pedem a quebra do sigilo em caso de investigações criminais. É razoável que alguém tenha uma rede social que promove a interação de seres humanos para o bem e para o mal, e que, quando há uma investigação criminal, diga que não pode obter o conteúdo porque é criptografado? Não é razoável. Então, é isso que eu tenho dito em relação às redes sociais. Não pode ser uma terra sem lei. Também não pode ser algo que o Estado tenha a pretensão de ficar estabelecendo diretrizes excessivas e burocráticas. Mas não pode ser uma terra sem lei. Tem que haver a proteção dos direitos fundamentais do ser humano no aspecto do que a comunicação atinge a sua integridade moral, do que atinge a sua integridade familiar, do que atinge a dignidade do ser humano, a honra pessoal, que é um direito constitucional. E esses ataques, eu até costumo dizer que órgãos jornalísticos que permitem comentários devem sempre ter um moderador, para evitar que o debate salutar se transforme em ataques pessoais ou operação de robôs, que atuam também nos comentários de sites jornalísticos. Acho que a Marisa tem alguma coisa para acrescentar, mas vou aproveitar e já fazer a pergunta do Jorge Sanglar. Se o STF e o TSE, os tribunais regionais, não têm como fiscalizar ou impedir o uso abusivo de fake news nas eleições, o que fazer? Acho que essa foi a minha. Então, o que eu acho é que a legislação é sempre mais devagar do que a tecnologia, né? Quando a gente cria uma legislação que protege determinada coisa, inventam outra, né? A gente não sabe. A gente tem visto aí o Facebook, por exemplo, criando várias metodologias para evitar que as pessoas cometam abusos, mas as pessoas conseguem sair disso aí, burlar e infringir de todas as maneiras. Mesmo a gente tem, o ministro não citou, mas a gente tem em 2014 o Marco Civil da Internet, né, que cria algumas legislações para quem está na internet, não especificamente nas redes sociais, mas mesmo assim é muito pouco, né? Você tem uma lei de 2014 que já está defasada. Então, a tecnologia é muito rápida, as coisas são muito rápidas. Os jornais mesmo, né? Antes, a gente não tinha proteção porque a gente achava que não precisava, né? Que as pessoas podiam ser livres, melhor ter democracia e liberdade de todo mundo falar. Mas agora a gente já entende que não dá para você ter tão livre assim, você precisa criar uma regra mais forte dentro do jornal para que as pessoas não saiam xingando a gente de qualquer maneira. Em relação à pergunta do Jorge, acho que é mais voltada para o ministro aí. A pergunta do Jorge é a pergunta que não foi respondida durante essas eleições. Portanto, é uma pergunta que requer um aprofundamento ainda maior. Eu achei a atitude do TRE muito complacente em não buscar sequer uma investigação mais profunda em relação ao que ocorreu nas eleições. Acho que saltou aos olhos de todo mundo que acompanhou que a atitude foi do tipo assim, não tem jeito, a gente não tem tecnologia suficiente, a gente não tem capacidade. Mas, ora, quando você tem tanta gente usando um aplicativo de mensagens, e esse aplicativo de mensagens é claramente empregado por partidos e candidaturas para tentar influenciar o eleitorado, e quando já se sabia, pela eleição do Trump nos Estados Unidos, que havia ocorrido um uso maciço de fora para dentro do país, é claro que o tribunal deveria ter se preparado melhor para isso. Não vejo uma solução simples, mas eu acho que o monitoramento mais intensivo, talvez com alguma estratégia mesmo de profissionais do ramo que atuam em redes sociais, para atuar na investigação preventiva e corretiva, seja uma iniciativa para tomar para as próximas eleições, já que, infelizmente, nessa, o efeito foi muito grande, tanto na eleição para o Poder Legislativo quanto para o Poder Executivo. Eu estou encerrando as inscrições, porque nós temos, como eu já falei, um outro compromisso que o ministro vai ter logo mais, e para dar um intervalo para ele poder descansar. Embora não seja diretamente ligado, mas paralelo, o Júlio César, do Comitê da Cidadania, pergunta sobre rádio comunitária, legal
mais pirata. Como é que ficaria essa situação? Essa é uma situação delicada, porque a rádio comunitária foi uma conquista da sociedade, mas rapidamente nós verificamos uma série de distorções na capacidade do Estado fiscalizar, tanto as irregularidades quanto ao objetivo da rádio comunitária, quanto à questão da sua operação do ponto de vista de cumprir rigorosamente a legislação sobre o caráter comunitário da rádio. Quando eu fui ministro, a gente procurou criar um grupo de trabalho para desburocratizar, já que a gente percebeu que dentro do governo, dentro do Estado brasileiro, havia uma visão da própria burocracia discriminatória em relação às rádios comunitárias e, ao mesmo tempo, iniciar um debate sobre como impedir que rádios comunitárias legais sejam desvirtuadas das suas finalidades e que rádios que não são legais funcionem à margem da autorização governamental. Nós diagnosticamos que várias rádios comunitárias ilegais funcionavam alegando a burocracia muito morosa para aprovação. Evidentemente, isso não impede que haja uma irregularidade, mas é óbvio que o Estado tem que se preparar para atender os interessados de uma maneira célere, inclusive cumprindo um dispositivo da Constituição que prevê que as micro e pequenas empresas devem ter um tratamento diferenciado, favorecido. Portanto, nós criamos no Ministério, na época, um conjunto de normas para atender com celeridade as rádios comunitárias, educativas e as comerciais de pequenas cidades, para dar maior rapidez. Nós temos no Brasil 2.000 municípios que não têm rádio nenhuma, nem comercial, nem educativa, nem comunitária. São pequenos municípios, mas os cidadãos têm direito de ter uma rádio que tenha relação com a comunidade, mesmo que seja uma rádio comercial de pequeno porte. E eu, pessoalmente, acho que é necessário retomar esse debate, evidentemente, num governo que talvez não tenha muita sensibilidade para essa questão das rádios comunitárias. A pergunta... você quer acrescentar? Eu queria só acrescentar que eu acho que a questão das rádios comunitárias é, sim, uma das mais importantes na questão da regulação, porque, sem a regulação, essas comunidades elas não têm força para que essa rádio continue existindo. A gente tem o caso no bairro Santa Cândida, em Juiz de Fora, da Mega FM, que era uma rádio comunitária. A gente tem a líder da rádio, a Denilde Petrina, que está aí, que é uma militante da comunicação em Juiz de Fora, e essa rádio ela sofreu sem uma proteção de uma legislação. Se houvesse a regulação, talvez, da própria Constituição, se já fosse regulado, talvez essa rádio aí estivesse ainda existindo e fazendo um bem para uma comunidade. E as concessões das rádios pelo país, dentro daqueles políticos que eu mostrei, a maioria ali é dono de rádio. Então, não é de uma rádio, de dezenas de rádios. Então, a questão da rádio comunitária é central. E a vida inteira a gente via as rádios comunitárias, que eu falo, a sociedade de maneira geral, como clandestina. Porque faltava essa questão da regulamentação. Então, eu acho a questão das rádios comunitárias uma das mais importantes e que o debate precisa ser retomado. Pergunta da Emanuela Calazans. Além da garantia do direito de liberdade de expressão da mídia, como ficaria a questão dos canais que, de alguma forma, se partidarizam, como é o caso da Rede Record? Haveria denúncia? Então, esse é o grande problema também para a regulação. A Rede Record é uma concessão pública. Ela não poderia ser partidária. Um jornal impresso, se você vai lá, compra, porque você se interessa por aquele jornal, vai lá e compra. Ele pode dizer lá na sua parte opinativa, deveria, inclusive, ser aberto aquilo que ele pensa, inclusive partidariamente. Não há problema em relação aos jornais impressos, aquilo que você vai lá e compra. Agora, aquilo que é concessão pública, aquilo que o governo concede, um bem que é público e que está nas mãos de um grupo, esse grupo ele não pode se partidarizar. E a gente está vendo isso aí acontecendo agora. Sempre houve, existem estudos que mostram como a mídia, em determinados momentos, é partidária.
né? E se houvesse uma legislação, se houvesse um Fundo Nacional de Comunicação, um Conselho Nacional de Comunicação, como prevê o Fundo Nacional de Comunicação Democrática, se houvesse esse fundo, se houvesse esse conselho, esses jornais, essas rádios e essas televisões que cometem esses abusos, eles seriam punidos, né? Não existe o Conselho Nacional de Medicina, o Conselho de Medicina, não existe a OAB, que é a Ordem dos Advogados. Nós, do jornalismo, também precisamos de uma ordem, de um conselho que possa punir exemplarmente aqueles que estão cometendo abusos. Atos ilícitos. Do contrário, eles vão responder apenas criminalmente ou se alguém entrar na justiça contra ele. Acho que o ministro também pode falar melhor dessa questão, mas, para mim, esse partidarismo no rádio aberto e na televisão, né, que são concessões públicas, é ilegal. Teria que ser considerado ilegal se houvesse essa regulamentação. Depois, o ministro, se quiser acrescentar, vou só adiantar com a pergunta do Cacá Guilhermino. Meia dúzia de famílias controlam quase toda a mídia no Brasil. Como regular a propriedade cruzada e o abuso do poder econômico dos grandes grupos de mídia? Não, esse é um dos temas fundamentais, né? Você ter a concentração econômica em qualquer setor, ela é complicada. Por exemplo, no setor educacional no Brasil, está se concentrando hoje em 3 ou 4 grupos de fundos de investimento, o controle do ensino médio e do ensino também o ensino fundamental, privado. Ou seja, você tem, o ensino superior já há muito tempo que tem essa disputa pelo controle, o Grupo Anhanguera e outros grupos. Você ter uma regra que estabeleça limites de participação em setores críticos, onde a concentração agride a concorrência ou cria uma situação de eventual dependência de informação ou de conhecimento, é algo que tem que ser feito com urgência, evidentemente, com debate público, para que a gente possa fazer de fato. A propriedade cruzada de rádio, TV a cabo e meios digitais significa que um único grupo pode promover uma comoção popular, seja no âmbito político, no âmbito do consumo, no âmbito dos preconceitos, de uma hora para outra. Outro problema é, efetivamente, a dissimulação da propriedade. Porque não basta você proibir a propriedade cruzada, senão houver mecanismo para você coibir a dissimulação da relação, por exemplo, a relação com políticos aliados, uma regulação sobre o que é rede nacional de televisão, porque não tem essa regulação. No Brasil não há uma definição e, portanto, você pode ter uma rede de televisão, tem apenas 2 emissoras, mas tem inúmeras afiliadas pelo Brasil em contratos que são contratos sigilosos e que não há qualquer mecanismo legal que proteja o interesse da diversidade cultural e da diversidade regional, além da diversidade de opinião e da diversidade política. Ministro, eu acho que ia ser direto para o senhor. O Hugo Soares, Cinefanon? Cinefanon? Isso. Qual a relação da derrota da esquerda progressista no campo popular? Qual a relação da derrota da esquerda progressista no campo popular com a questão da falta de incentivo e, por hora, a cassação de meios de comunicação popular, vídeo, TV e rádio comunitárias? Só tentar entender a última expressão. Nós temos um problema concreto que é a operação na ponta em relação às rádios e TVs comunitárias. Eu imagino que é isso que você está se referindo, que é a questão, por exemplo, da atuação da Anatel em relação a rádios comunitárias, muitas vezes com denúncias de seletividade política ou de interesses locais em relação a excesso de potência ou desvirtuamento de conteúdo,
das rádios e TVs comunitárias. Eu acho que a derrota que nós sofremos tem outras raízes. É uma derrota que tem a ver com uma operação política muito mais complexa. É claro que a questão da mídia esteve presente sempre nisso, muito fortemente, especialmente a mídia empresarial de grande porte, mas também houve, depois de muitos anos em que a nossa capacidade de manter coeso um bloco governista no Congresso Nacional sofreu, digamos, a tempestade perfeita, que foi uma crise econômica internacional que atingiu duramente a capacidade fiscal do Estado, a operação político-midiática de uma denúncia de corrupção de grande porte que atingiu particularmente o partido da Presidente da República, o nosso partido, combinado com a existência de um operador de grande capacidade política para o mal, chamado Eduardo Cunha, que conseguiu articular, especialmente na Câmara dos Deputados, um processo de oposição na situação, ou seja, em partidos de situação, fazendo oposição ao governo. Isso criou um ambiente propício e que acabou resultando na abertura do processo de impeachment em 2016. Eu diria que 2018 é um pouco consequência disso, com outros fatores, mas uma consequência do que aconteceu em 2016. E nós temos que ter a humildade de trabalhar, construir um caminho novo e estabelecer o contraditório. Aquilo que foi estabelecido como informações negativas em relação ao nosso projeto e que continuam nas redes sociais diariamente sendo disseminadas, nós sabemos demonstrar a realidade, não só na internet, mas também na vida real, de como está a vida do povo a partir desses fatos que ocorreram em 2016 e 2018. No emprego, no salário, na tributação, na segurança pública, na saúde, na educação, etc., etc., etc. É a única saída para quem acredita na democracia. Atuar nas redes sociais, sim, mas atuar principalmente nas ruas, dialogando com o povo sobre a situação do país. O Trump ganhou a eleição, há 2 anos atrás, e fez maioria na Câmara e no Senado. Ontem teve a eleição de meio de período presidencial, que chama midterms, nos Estados Unidos, e ele sofreu uma derrota na Câmara e não no Senado. Uma mudança, inclusive, na composição dos representantes do Partido Democrata. E eu acho que a política é dinâmica e a gente tem que saber, a cada momento de derrota ou de insatisfação nossa, construir os caminhos para superar e não ficar apenas lamentando aquilo que nós, infelizmente, não fizemos. A última pergunta é do professor Gerson para a professora Marise. Existe algum risco da Folha de São Paulo sofrer algum tipo de restrição ou retaliação no ato da sua concessão no próximo governo? Então, os jornais impressos, eles não são concessões públicas. Eles têm algumas regras, o dono tem que ser brasileiro, tem algumas regras que precisam ser cumpridas pela mídia impressa, mas o jornal não é concessão. O que acontece com a mídia impressa e com as mídias de uma maneira geral é uma dependência muito grande da publicidade do governo. Isso desde sempre. Assis Chateaubriand já tinha essa questão, essa relação muito próxima com o governo, porque as mídias, de uma maneira geral, no Brasil, têm uma dependência financeira da publicidade governamental. O que pode acontecer com a Folha, e o presidente eleito já falou isso para o Globo, que se ele não gostar de determinados caminhos que as reportagens estejam tomando, ele vai reduzir a verba de publicidade para esses veículos. Então, a Folha tomou uma postura durante as eleições, fez uma matéria denunciando essa questão das empresas, do WhatsApp, e a gente não sabe que posicionamento. O que a gente espera, o que a gente, como jornalista, como profissional da comunicação, o que a gente espera é que a mídia possa ser livre mesmo, inclusive não depender tanto da verba pública, porque nós somos os vigias do poder público. Nós somos os vigias do poder público, e o poder público tem o dinheiro, é quem pode fazer alguma coisa por nós. Então, a mídia seria o quarto poder, Márcio?
Então, o ideal seria que houvesse uma independência de todos os veículos, de todas as maneiras. Tomara que a Folha sobreviva e que façam o jornalismo de verdade. A gente teve muita fake news durante as eleições e algum jornalismo que fez a diferença, talvez, tenha sido o que a Folha fez ali, teve coragem de fazer e está sofrendo consequências. A repórter que fez a matéria está sendo ameaçada, andando com policiamento, né, com segurança. Então, eu torço para que a Folha de São Paulo sobreviva e para que a mídia, de uma maneira geral, seja mais plural, que outros veículos surjam aí, que as pessoas leiam, né? Os meus alunos, um dia brincando, eles falaram: se você mandar uma mensagem com mais de 5 linhas no WhatsApp, a gente não vai ler. Então, é essa realidade que a gente tem que mudar. As pessoas têm que ser mais críticas, tem que ter debate, tem que ter todos os assuntos possíveis. Eu acho que a gente tem que partir para isso, e não para impedir o outro de falar, o outro de ter opinião. Por isso que para isso que a gente torce, né? Bom, quero agradecer todas as perguntas e passar para o ministro para fazer as considerações finais dele. Obrigado. Agradecendo, mas comentando essa última pergunta, é bom lembrar que, em 1989, quando o Collor foi eleito, a Folha de São Paulo foi um dos jornais que foi mais crítica, não foi contra o Collor, mas foi mais crítica do que os outros jornais. Os outros jornais foram bastante complacentes com o Collor. Na época também foi o Lula contra o Collor. Mais uma vez, era uma disputa entre que tinha o antipetismo e tinha um candidato que representava o antipetismo. E, em abril de 1990, o Collor tomou posse dia 15 de março, naquela época foi a última posse fora de 1º de janeiro, dia 15 de março de 1990. Em abril de 90, o então delegado-geral, diretor-geral da Polícia Federal, que estava investido simultaneamente de também superintendente da Receita Federal, a curiosidade da Polícia e Receita com o mesmo chefe, determinou a invasão da Folha de São Paulo, com agentes da Polícia Federal, que invadiram a Folha de São Paulo a pretexto da Folha ter praticado irregularidades na implantação do Plano Collor em relação à sua área comercial. Claro que foi um recado, e o que o presidente eleito fez agora é um ato ilegal e inconstitucional, porque o pressuposto da administração pública é impessoalidade. Ou seja, ele não pode dizer: eu não vou dar publicidade para tal jornal e vou dar para o outro. Ele tem que ter critérios, um decreto presidencial que fixe critérios. Entre esses critérios não pode estar eu não vou dar recursos para quem me critica, porque isso, evidentemente, é contra o espírito da Constituição e da própria legislação pertinente. Portanto, é uma atitude altamente antidemocrática, é uma atitude altamente restritiva ao direito de expressão, de direito de informação. Quero dizer para vocês que é uma alegria ter podido atender o convite que me fez o Castelar e a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Estar aqui, como eu falei, na minha cidade natal é sempre uma alegria, e quero dizer que nós temos um grande desafio pela frente, que é defender a democracia no Brasil. A democracia, na minha opinião, está em risco pelas atitudes e posturas do candidato que venceu a eleição presidencial. Cabe a nós exercer a vigilância e a militância democrática, independentemente das posições a qualquer proposta que venha da parte desse cidadão que se elegeu presidente. Nós devemos ter a atitude de defender a democracia e os direitos humanos, a diversidade, que são conquistas da nossa Constituição e que são cláusulas pétreas, não cabe sequer emenda constitucional. Portanto, viva a democracia, viva a liberdade de imprensa, viva aqueles que querem lutar para preservar um país democrático. Um abraço. Nós agradecemos a presença de todas e todos e convidamos para amanhã uma nova sessão, onde vamos ter um novo tema. Amanhã vamos falar sobre fake news, com outros jornalistas, com pessoas que virão aqui para participar do debate. Mais uma vez, agradecendo ao vereador Castelar pela iniciativa. Estamos encerrando, então, essa reunião com vocês, agradecendo
a contribuição de todos e todas.